Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santiago com mais uma de nossas pitadas de história. Guerra é sempre um assunto muito difícil, muito polêmico, mas que atrai muito interesse. No episódio de hoje, vamos ver como os seres humanos, os homens, passaram a usar animais como armas de guerra. Mas antes, se inscreva no canal. Vamos lá? Galinhas esquentando bombas? Sim, isso mesmo, galinhas esquentando bombas. Em 1957, no auge da Guerra Fria, a Inglaterra traçou um plano para enterrar uma série de ogivas nucleares em toda a Alemanha, como um mecanismo de proteção em caso do exército da União Soviética, sim, a antiga União Soviética, tentar invadir a Europa a partir do leste. Imediatamente, eles encontraram um problema. As temperaturas de inverno do norte da Alemanha, onde eles planejavam enterrar as armas nucleares, eram muito frias para bombas eletrônicas. Vejam só que coisa curiosa. Cientistas militares vieram com uma ideia ridícula, mas eficiente. Galinhas produziriam calor corporal suficiente para manter os circuitos eletrônicos quentes. Com uma semana de comida disponível, elas viveriam tempo suficiente para manter as bombas em funcionamento. Eventualmente, o projeto foi cancelado. Você está imaginando porque é um projeto muito doido, né? Não, porque a Inglaterra estava preocupada com os aspectos políticos da detonação de ogivas nucleares em território de seu aliado, no caso, a Alemanha da Guerra Fria. Mas, falando de animais em guerra, os famosos pombos-correio e falcões também, falcões anticomunicações. Antes da comunicação de longa distância ser amplamente disponíveis, pombos-correios eram usados para enviar mensagens. Você já deve ter visto isso aí em muito filme, em muito desenho animado também. Na Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido usou um número estimado de 250 mil pombos-correios para receber mensagens das tropas atrás das linhas inimigas, especialmente em situações onde não podiam ser usados rádios. Era a tática perfeita. Um pombo treinado podia viajar mais de 1.800 km para um local preciso sem enviar qualquer sinal que pudesse ser rastreado pelo inimigo. Mas, como a tecnologia pombo não era exclusiva de um exército qualquer, os alemães também estavam enviando mensagens via pombo. Assim, olha só, os ingleses formaram uma pequena força aérea de falcões peregrinos para patrulhar as costas da Grã-Bretanha e interceptar a saída de pombos-correios. O projeto parece ter sido bem sucedido e pelo menos 2 pombos inimigos foram capturados vivos e em seguida referidos como prisioneiros de guerra. História curiosa. Mas ainda falando de pombos, temos os pombos guiadores de mísseis. Sim, isso que você está ouvindo, pombos guiadores de mísseis. É outra ideia equivocada da Segunda Guerra Mundial. O Projeto Pombo foi um plano militar para colocar pombos no nariz de um míssil a fim de guiá-lo para o alvo certo. E isso foi antes, claro, da era dos mísseis guiados e recebeu muita atenção dos militares dos Estados Unidos. O plano era criar um cone de nariz especializado que coubesse em um míssil. Cada cone tinha 3 compartimentos para abrigar pombos treinados e uma tela que mostrava o caminho do míssil. Conforme ele se aproximasse do seu objetivo, os pombos bicariam a tela e alinhariam o míssil na direção certa. Ideia maluca, não? Os pombos foram treinados previamente para reconhecer o alvo, de modo que se o míssil saísse do curso, eles seriam capazes de corrigi-los. Depois de algum financiamento inicial, o projeto foi vetado por ser pouco prático. Ideia de loucos, não? Mas temos também a nossa equipe militar de mamíferos marinhos antiterrorismo. Sim, desde os anos de 1960, a Marinha dos Estados Unidos tem uma ramificação ativa dedicada a um propósito: treinamento de criaturas marinhas para a guerra.
mas comumente golfinhos são treinados, né, para detectar minas submarinas e alertar a patrulha nas proximidades de sua presença. Em Seattle, nos Estados Unidos, golfinhos e leões marinhos também são treinados para detectar intrusos humanos. A informação é que um dos treinadores do programa, Michael Greenwood, desertou em 1977, denunciando à imprensa um plano para colocar explosivos atômicos em orcas e fazê-los atacar navios e portos inimigos. A União Soviética também supostamente teve uma unidade militar, né, dedicada a mamíferos marinhos que treinava golfinhos para atacar navios inimigos através da diferenciação entre o som das hélices dos navios. Vejam só que coisa mais inteligente. Alguns anos atrás, golfinhos foram vendidos para o Irã para servir no Golfo Pérsico e foram apelidados de golfinhos mercenários. Olha que história curiosa. Mas voltando para os voadores, temos os morcegos bombardeiros. Sim, isso que você ouviu, morcegos bombardeiros, uma outra ideia maluca que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial. Os cientistas militares de ambos os lados da luta estavam à procura de maneiras de obter, claro, uma vantagem no campo militar. Uma ideia dos Estados Unidos foi uma bomba morcego, de codinome Projeto X-Ray, desenvolvida por Little Adams e realmente aprovada para uso pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. A bomba morcego consistia de uma pequena carga com 17 gramas de napalm ligada aos animais, que quando caíam sobre as árvores e casas do Japão, se acendiam colocando tudo em fogo. O projeto foi uma das principais estratégias do país na guerra e milhares de morcegos sem cauda mexicanos foram importados para a realização dessa ideia. O projeto acabou sendo desligado para que os Estados Unidos investissem mais dinheiro na bomba atômica. Que história esquisita. Mas falando de morcegos, temos os parentes deles, os ratos que cheiram minas. Sim, os ratos foram convocados para a guerra. Uma das lembranças assim mais viscerais de guerras anteriores é a presença de incontáveis minas terrestres espalhadas por zonas de combate antigas, né, que em alguns locais até hoje provoca problema. Essas minas representam perigo real para os civis. Estima-se que pelo menos 70 países, vejam só, 70 países hoje têm minas esquecidas enterradas debaixo do solo. Limpar minas com trabalho humano é demorado e mortal. Então animais são muitas vezes utilizados para esse fim. A Mongólia até ofereceu, veja que coisa curiosa, 2.000 macacos aos Estados Unidos para ajudar a limpar campos de minas antigos. Mas, como os seres humanos, os macacos são pesados e acionam acidentalmente minas, o que não é desejado. Charlotte Dust está trabalhando em ratos geneticamente modificados que serão capazes de ajudar soldados a limpar com precisão mais de 300 metros quadrados de terra em apenas algumas horas. Os ratos modificados geneticamente podem detectar cheiros 500 vezes, vejam só, mais fracos do que ratos normais e são pequenos o suficiente para não acionar acidentalmente minas. Essa ideia é curiosa e é interessante. Mas falando de guerras, temos um dos animais mais utilizados em combate, os cães guerreiros. Né? Embora, né, os cães sejam amplamente utilizados em guerra hoje em dia, eles não são exatamente armas. Porém, na Grécia Antiga, né, no entanto, cães guerreiros foram alguns dos mais ferozes adversários no campo de batalha. Lá pelo século VII a.C., a cidade grega de Magnésia começou a complementar suas forças militares com mastins. Sim, mastins, treinados que podiam crescer até 113 quilos. Eles enviavam os cães nas primeiras linhas de batalha para acabar com a formação das tropas, né? Com os soldados, né, seguindo atrás para tirar vantagem da bagunça, da desorganização provocada pela ação desses cães gigantescos. No ano 101, tropas do Império Romano foram surpreendidos pelos bárbaros teutônicos na Batalha de Venceslau
que lançava contra eles cães usando armaduras. Sim, isso mesmo, cães com armaduras. Os romanos venceram a batalha, mas resolveram adotar a ideia, né? Adotaram cachorros enormes, dos quais descendem hoje raças como Fila, Mastim Napolitano, Rottweiler. E nas conquistas espanholas da América, cães eram utilizados, né? Eram atiçados para cima das populações nativas. Veja que loucura. Mas falando de loucura, temos o ataque de abelhas. Abelhas militarizadas. Em 1994, a Força Aérea dos Estados Unidos começou a desenvolver armas não letais para uso em combate. Uma das propostas que foi realmente levada a sério era intitulada como Assédio, Irritação e Identificação Química de Caras Maus. Eu vou repetir. Assédio, Irritação e Identificação Química de Caras Maus. O relatório completo identificava várias formas possíveis de soltar bombas químicas sobre o inimigo, que não deveria matá-lo, mas apenas irritá-lo. Por exemplo, uma bomba continha feromônios para atrair abelhas ou vespas para picar os inimigos, pensando que eram lá abelhas fêmeas. Vejam só que coisa deliciosa. Essas são histórias estranhas, são histórias de guerra, mas são histórias verdadeiras. E você aprende aqui, nas Pitadas de História.